de Cacaulândia, declara aberta a presente sessão. Havendo quórum regimental, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao seu secretário que faça leitura da ordem do dia. Ordem do dia para a 1000ª-184ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 8ª legislatura em 28/8/2023, às 19 horas. Pequeno expediente, votação da ata 1000ª-183ª sessão ordinária. Leitura do expediente recebido, pequeno expediente, grande expediente. Passamos para a votação da ata disponibilizada anteriormente no ato particular de cada vereador. Os vereadores que estiverem de acordo com a ata enviada, que permaneçam sentados. Os que forem contra, queiram que se levantar. Fica aprovada a ata por 8 votos favoráveis. Material do expediente. Solicito aos seus secretários que façam a leitura da matéria do expediente. Requerimento número 03/2023. Ao presidente da Câmara Municipal de Cacaulândia, Rondônia. Eu, vereadora Samira Pipe dos Santos Bento, venho respeitosamente requerer de Vossa Excelência o abono da falta da 1000ª-180ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 8ª legislatura em 17 de julho de 2023, às 19 horas, em base no artigo 60, inciso 3º do Regimento Interno. O presente requerimento tem por finalidade justificar minha ausência da sessão realizada no dia 17/7/2023, às 19 horas, por estar acompanhando meu esposo, que fez tratamento de saúde fora do estado de Rondônia. Vereadora Samira Pipe. Indicação número 1610 de 2023. Indico ao Poder Executivo, viabilizado através da Secretaria competente, o isolamento ou a sinalização às margens do córrego da Praça Genésio Alcides Bortolotto, tendo em vista que a declividade e inclinação acentuada entre o terreno e o córrego pode ocasionar acidentes de veículos e pedestres. Tal solicitação tem como objetivo atender pedidos feitos por muitos munícipes e este vereador, a fim de evitar acidentes, tendo em vista o trânsito de pessoas, inclusive alunos que residem no setor 6 e outros que faz aquele trajeto nas proximidades da praça. Vereador Jovite Pereira. Requerimento número 858 de 2023. Os vereadores abaixo subscritos vêm respeitosamente perante Vossa Excelência, com base no regimento interno, requerer o projeto de lei número 1320 de 2023, que dispõe sobre a alteração da lei municipal número 1209 de 2023, de 14 de julho de 2023, e da outras providências. E projeto de lei número 1327 de 2023, que autoriza o Executivo Municipal a abertura de crédito especial por superávit financeiro ao orçamento vigente e da outras providências, que sejam incluídos na ordem do dia para votação em turno único, em regime de urgência especial. Ofício número 05, ao excelentíssimo senhor Jovite Pereira dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Cacaulândia. A comissão organizadora do evento Aviva Cacaulândia, evento instituído pela Lei Municipal número 1138 de 2022, vem respeitosamente convidar Vossa Excelência, demais vereadores e servidores deste Legislativo Municipal, bem como vossos familiares, a estar presente neste evento religioso que alcançará grande parte da população de Cacaulândia. Tal evento será realizado nos dias 8, 9 e 10 de setembro de 2023.
Na expectativa de sua visita, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos adicionais e aguardamos vossa presença, renovando votos de apreço e distinta consideração. Projeto de Lei número 1330 de 2023. Autoriza ao Executivo Municipal a abertura de crédito adicional especial e suplementar por excesso de arrecadação ao orçamento vigente e da outras providências. Não havendo mais matéria do expediente, passamos para o uso da tribuna. Pequeno expediente e o grande expediente. Vereadora, a palavra fica aberta à vereadora Karina por 10 minutos. Boa noite a todos. Ao seu Ailton, taxista, cumprimento a todos presentes. Só para falar com a população dos últimos dias que a gente vem desenvolvendo, de alguns requerimentos, e também pedir para casa, que eu vou protocolar, e pedir aos pares ajuda nisso, né? Algumas informações ao executivo, o porquê ele não está respondendo os requerimentos. Aí, a partir da semana que vem, viu, presidente, eu vou estar fazendo um balanceio ali. Tem mais de 17 requerimentos, contando com os de hoje, e muitos não foram respondidos. Hoje, acabei de mandar de manhã, de novo, sobre os processos do setor 6, que eu pedi já tem mais de mês, e não foi enviado cópia desse processo do setor 6, uma vez que se identifica nesse processo o pagamento da empresa e não prestação do serviço. E o que mais chama atenção nesse processo é que a empresa foi paga em dezembro, documentação no cartório no outro ano. Então, assim, uma bagunça do começo ao fim. E a gente pediu ao executivo esse processo desde o começo e não foi mandado. Então, hoje eu reafirmei a resposta para o prefeito responder. Ele tem 10 dias, e se não responder, vou protocolar junto à casa aqui, para a gente votar via plenário, para não precisar, prefeito, a gente acionar um mandato de segurança para o senhor enviar os processos, tá bom? Também protocolei hoje um requerimento sobre os processos de compras da Secretaria de Educação. Eu quero cópia dos processos para a gente analisar algumas coisas que a gente recebeu de denúncia e a gente precisa averiguar. E nesse mesmo requerimento, mandei para a Controladoria hoje um pedido de providência quanto aos processos de compra da Secretaria de Educação. Secretaria de Educação, se faz necessário, né, um desenvolvimento de mecanismo para o controle de aquisição de peças. Existem algumas coisas que a gente vai debater assim que receber esses processos, coisas que eu já sei, está dentro do processo, já me passaram, já me enviaram, mas a gente vai seguir os ritmos legais, que é receber e depois, se alguma injustiça estiver dentro do processo, a gente fazer jus do papel que é do vereador fiscalizar, legislar e cobrar o executivo. Também falar, presidente, das nossas ações aqui, como vereadora, em relação a recursos recebidos
Recebi uma notícia muito boa na quinta-feira da semana passada, uma proposta de 2 milhões para poder fazer a canalização do córrego do setor 6. Me confirmaram esse valor e agora a gente está correndo atrás do projeto, da canalização do setor 6, a regularização desse setor 6 para a implantação dessa canalização. Mas o recurso foi garantido e está disponível para a gente tocar essa obra. Também falar que conseguimos com o deputado Lucas Torres a mobília todinha do quartel da PM, que vai ser construída, e ele garantiu a mobília toda. E também falar que conseguimos ar-condicionados para o pré-escolar e um laboratório com 20 computadores para Nelson Alqueire. Então, assim, dizer que essa casa aqui está trabalhando, não é só uma vereadora, mas todos aqui. Eu acredito que essa casa ela é campeã em emendas, porque todos aqui estão num justo propósito de captação de recursos, e dizer uma boa noite a todos. A palavra fica aberta ao presidente da casa, vereador Jovite, com 10 minutos sem a parte, com a parte. Boa noite a todos, aos pares, funcionários da casa, os meninos da comunicação, as pessoas que nos assistem em casa, ao Ailton, Zezinho das Matérias, vereador, Ismael, ex-vereador. Hoje, depois de analisar com muita calma e com muita profundeza, eu venho falar da educação. Porque é um tema que não pode passar desapercebido por essa casa. Estou aqui agora como vereador do município. E eu sou presidente. Eu sempre falo nos meus discursos planejamento. Planejamento é uma coisa que, se você executar, é da vida. Não é só da política, é da sua vida. Você gasta como se arrecada. Se você ultrapassa esse limite, provavelmente você não terá sucesso. E eu tenho uma tese que eu aprendi depois que eu participei da Secretaria de Saúde. Tem secretarias que não pode ser cargo político. Ela tem que ser técnico. E se o gestor municipal, o prefeito municipal, o futuro prefeito dessa cidade, que eu acho que nós temos que rediscutir o nosso município, ele entender isso, deixar o voto para depois, nós podemos melhorar nosso município muito. E aí, eu fui na reunião do Cunha, fui na reunião do B40, estive presente nas duas reuniões. E assim, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu fui pesquisar. A dotação orçamentária da Secretaria de Educação, ela é de 12.736.438, onde já foi empenhado um valor de 9.662.986 e as frações aqui. Ou seja, ela já foi empenhada 75% do orçamento da secretaria. E agora não tem salvador da pátria não, filho.
Portanto, se analisar, totaliza-se portanto, se analisar, resta 25% do orçamento daqui para o final do ano. Onde foi o planejamento? Não tem. Aproximadamente 3 milhões de reais de orçamento para a secretaria terminar o ano, onde 25%, no caso, 35% do recurso é convênio ainda, no valor de 1 milhão, que é convênio de emenda. Sendo que a secretaria possui 2 milhões disponíveis, sendo que deste valor apenas 1 milhão de reais está específico na dotação orçamentária de vencimento salarial. O valor é insuficiente para o custeio das 5 folhas e do 13º. E aí, eu venho as perguntas que eu faço para mim mesmo. Gente, hoje o Thiago tomou a frente da secretaria como interino. E aí a pergunta, será que ele não sabia disso? Não tem como não saber, porque assim, quando você vai fazer um pagamento, é preciso da assinatura do prefeito, do chefe, no caso o Thiago, e do secretário. Cara, tem coisas que eu vou me perguntando por que nós estamos nessa dificuldade. E aí, concordo com a vereadora Karina, de fazer um levantamento de compras, se nós estamos comprando adequadamente, porque é muito fácil hoje eu vir e jogar em cima do funcionário. Isso eu vi nas 2 reuniões. Vou cortar e vou cortar. Como se ele não soubesse do problema. Ele sabia do problema. Se o ex-secretário Douglas gastou esse dinheiro, empenhou esse dinheiro de forma imprudente, teve a convivência dos dois. E essa Câmara, pelo menos da minha parte, eu sempre falei, estou disposto a conversar, estou aqui todos os dias. Agora, não vem com a informação que a gente, não sabia, não tinha conhecimento. Não cola mais. E pegando esse gancho, a gente que foi eleito pela comunidade, que tem que representar, nós temos que ter a grandeza, e o prefeito precisa fazer isso. O prefeito precisa fazer isso. É para ontem sentar numa mesa e colocar os números do nosso município. Nosso município é um município hoje de 4.800 habitantes. No censo nós perdemos 1.000 e poucos habitantes. E aí, você tem que rediscutir o município. Você não pode ter uma terceirizada contratando todos os dias no nosso município. Todos os dias contratando. E aí você vai para a reunião e propõe, vou cortar, tem que tirar isso, tem que cortar aquilo, tem que cortar aquilo. Porque eu fui nas 2 reuniões, eu estou acompanhando. E semana passada eu fiquei em silêncio, porque falei, eu não vou me aprofundar, buscar mais dados para poder falar com conhecimento. Se nós do município, hoje é a educação, amanhã será outra secretaria. Nosso município precisa fazer uma adequação. Nós precisamos ter a capacidade de sentar e discutir o município.
Não é só pensar em eleição, 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 não. As consequências vêm depois. Eu eu prometi a mim mesmo, quando fui eleito, eu sempre estou ao lado no meu município. Não sou situação, não sou oposição, eu sou município. Se eu estou falando isso aqui hoje, é porque eu vejo que o nosso município está passando por dificuldades e vai passar por dificuldades maiores. Se a gente, não, que nós que fomos eleitos, não tiver a capacidade de sentar numa mesa e discutir o município, ficar brincando de gestão, olhando para trás, já fomos potência em muitas coisas aqui. Hoje a nossa realidade é outra. Não adianta a gente, nós nos enganar, não, gente. Nós temos que gastar bem o dinheiro do município, gastar bem o nosso recurso próprio e não querer sacrificar só os funcionários, não. Tem muita torneirinha para fechar. Muita torneirinha para fechar. E não adianta vir aqui falar que a gestão da Câmara, o repasse da Câmara tem que ser diminuído, que o salário do vereador tem que ser diminuído, porque a gestão da Câmara é da Câmara. E essa Câmara aqui foi gigante. Quando chegou aqui na Lua, para a educação, 7 milhões. Todos os vereadores, unânime concordou de colocar mais, de descentralizar 3 milhões e passar para a educação. Eu acho que a gente... Isso aqui não é uma crítica, não, gente. Se pegar como crítica, está enganado. Isso aqui é um depoimento da realidade do nosso município. Isso aqui não fica pensando que é atalho de oposição, atalho de situação, não. É a nossa realidade. Se nós encararmos isso com nossa realidade, a gente pode fazer muito para o nosso município. Mas nós conseguimos nessa pegada aí de fazer vista grossa, de não colocar o dedo da ferida, não sentar para discutir nosso município. Sinceramente, que não é diferente da sua vida particular. Lá fora você gasta, no meu caso, eu só gasto aquilo que eu arrecado. Quando eu não tenho, eu paro. Já vou encerrar, presidente. Então fica aqui o meu alerta, o meu convite. Desde que cheguei aqui, todos aqui têm inteligência. Use a inteligência de cada um para contribuir para o município. Ninguém aqui tem salvador, ninguém aqui é salvador da pátria, não. Um sozinho não salva ninguém, não. Só as minhas palavras, muito obrigado. A palavra fica vaga ao vereador Toninho por 10 minutos com a parte. Senhor presidente, mesa diretora, novos colegas vereadores, uma pessoa aqui, Valtinho, eu quero aqui cumprimentar a todos. Eu quero aqui fazer das palavras do presidente, se colocou muito bem no seu pronunciamento, uma preocupação muito grande, muito grande, muito grande. Eu não estive na reunião lá no Cunha, mas estive também na reunião lá no B40. E a gente vem se aprofundando na situação hoje da educação do nosso município. Foi aquilo que disse o presidente. De 7 milhões, a Câmara levou
para um orçamento de 10 milhões e o orçamento continua furado. Este momento agora é um momento da gente ser real em tudo, da gente fazer a coisa certa e ser certo. Eu, na terça-feira, eu estive com o secretário de Finanças, interino da Educação, e eu fiquei muito preocupado com o orçamento que existe hoje na educação. Muito, muito, muito preocupado. Existe um orçamento de 2 milhões na educação. 2 milhões. Isso sem o pagamento de agosto. Então, eu estive e ele me explicando a folha de pagamento de janeiro. De janeiro a setembro. A folha de pagamento da educação foi de 511 mil em janeiro e em julho nós chegamos a 623 mil reais. Um aumento em 6 meses de 120 mil reais na folha de pagamento. Muito grande. Muito grande. Aí eu pensei comigo, se pagou até setembro, até julho, nós temos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, o presidente ali esqueceu de colocar o 13º, que são 6 folhas. São 6 folhas. Para pagar 6 folhas, se cortar do jeito que estão falando e levar para 500 mil reais da folha de pagamento, nós precisamos de 3 milhões só para a folha de pagamento. 3 milhões só para a folha de pagamento. 3 milhões só para a folha, nós teremos 2. Isso sem toda a despesa e tudo que vai nesses próximos 4 meses à educação. E eu andei, no meu conhecimento, vendo os valores, vendo a quantidade, né, de alunos que nós temos hoje na nossa rede. E nós temos que ser realistas, não tem onde correr. Nós temos hoje na Nelson lá, tive a informação de 259 alunos, no B40 de 89, no Cunha de 76, 414 alunos, e tive a informação agora de 150 alunos aqui no Prezinho. Então nós teríamos hoje, se for contar esses 150 alunos, 564 alunos, em toda a esfera municipal. Você vai dividir uma folha em julho, presidente, de 623 mil reais por 564, nós gastamos 1.100 por aluno. Só em folha de pagamento. Isso para a gente não dizer os monitores, que é do terceirizado, isso para a gente não dizer os motoristas, que é do terceirizado. Não tem onde fechar. Não existe. O presidente fala muito, às vezes, aqui, fala muito, entendeu? Que precisa... Como é que fala, senhor presidente? Planejar. Então, a realidade é realidade que o município terá que suplementar essa folha da educação para fechar ela em mais de 4 milhões até o final desse mandato. Isso se fechar a torneira, como disse Vossa Excelência. E onde estarão esses 3 milhões para pagar os servidores? Aonde estará esses 3 milhões? A gente preocupa. Na realidade é o seguinte, a educação está um buraco grande. A gente via alguns funcionários de algumas secretarias dizendo, fulano está ganhando 5.600, ciclano está ganhando 8 mil e pouco, fulano está ganhando 8 mil e pouco. Um absurdo. Eu fico preocupado, porque se não fizer alguma coisa, de correr atrás de recurso, de buscar recurso, para ajudar a educação, as folhas de pagamento começarão a ser atrasadas a partir de novembro. Essa é a realidade. O secretário de Educação saiu-se da pasta. Eu falei com ele e aconselhei. Faz uma audiência pública
bota tudo que está acontecendo na educação para a sociedade, traz o Ministério Público, traz o Tribunal de Contas, traz os presidentes da associação, traz o comerciante, traz pais de alunos. Está furado, não adianta a gente tampar o sol com a peneira, não vai dar conta, não vai dar conta. O município de Cujubi, no começo desse ano, fechou uma escola com 36 alunos, com quase 70 servidores. Fechou-se a escola. Novo Horizonte fechou 6 escolas esse ano. O que está acontecendo? Não adianta. O povo está indo embora, as crianças estão indo embora. Mas era em 2012, entendeu? Em 2012, nós era 1.250. Hoje, com as crianças que está muito grande, que são 150, nós estamos com 560. O que pecou o secretário foi entregar pasta, deixar a situação aqui para a Câmara de Vereadores, deixar para o prefeito, deixar para os próximos, entendeu? Essa situação desgramada que é contra o servidor hoje. Mas, lamentavelmente, uma folha com uns 39% só da educação, município nenhum vai a lugar nenhum. Então, precisamos encontrar uma saída. Precisamos. Eu quero dizer aqui, senhor presidente, que muitas pessoas criticam os vereadores quando vão a Brasília em busca de recursos. Muitas pessoas criticam o vereador. O prefeito Daniel tem um recurso no valor de 500 mil do senador Marcos Rogério, onde esse recurso pode ser destinado à folha de pagamento, a obras, a instalações. E hoje eu falei para ele, segura esses 500 mil. Eu recebi uma emenda do senador Assis no valor de 200 mil reais. Fui lá, com o nosso diretor da CAERD, fiz o compromisso, a CAERD fez o projeto, só estamos esperando a liberação para botar a água lá no Jardim Cacaulândia, para tudo feito e realizado. Não iniciei ainda porque eu preciso ver as coisas acontecer. Agora, o recurso existe e o projeto também existe. Então, meus senhores, eu não conheço recurso de Estado. Não conheço. Em 6 mandatos, vereador, eu não conheço esse recurso que manda para cá, entendeu? Para pagar a folha de pagamento. Mas lá em Brasília tem. E a salvação, no momento hoje, para a educação, os recursos são lá de Brasília. Quem tem seus deputados federais, quem tem seus senadores, se quer ajudar a Cacaulândia, o momento é agora. Porque essa Câmara vai ter que suplementar. Não tem outro caminho, presidente. Nós vamos suplementar em mais de 4 milhões, que 3 milhões é folha de pagamento. Nós passamos de 7 para 10. Ainda precisamos mais quase 5 milhões, mais 3 milhões. Que buraco é esse que está acontecendo? É um buraco grande. Então, há uma preocupação muito grande. Não adianta nós tampar o sol com a peneira na questão da educação. As outras secretarias estão fazendo o seu dever. Você vai na saúde fazendo o seu dever, você vai na obra fazendo o seu dever, você vai lá na ação social está fazendo o seu dever. Não tenho muito conhecimento na agricultura, mas aquele que está fazendo o seu dever. Mas, infelizmente, a educação chegou a um ponto que não tem como a gente esconder, senhor presidente. O senhor falou uma realidade. Isso não é só aqui em Cacaulândia, não. É no Brasil, de uma forma geral. As crianças de Cacaulândia estão em Nova Dimensão, as crianças de Cacaulândia estão em Bandeirante, as crianças de Cacaulândia estão em Jacareacanga. Todo mundo foi em busca de melhorias para a sua vida. O município perdeu essas crianças. Eu acredito que ninguém mais vai construir uma família, senhor presidente, e levar para dentro de sua casa 10 filhos, 8 filhos, 9 filhos, como era no passado. Então, chegamos numa realidade que nós vamos ter que passar a real situação do que estamos vivendo. Mas hoje, no mês de julho, Vereador, cada aluno custou para o município de Cacaulândia R$ 1.102. Custou de folha de pagamento. Isso são os outros custos. Isso é um custo, entendeu, da gasolina, isso é um custo de obras. E o presidente agora há pouco vai falar de algumas emendas de orçamentária. Esse ano nós vamos ver, na história de Cacaulândia, a maior suplementação de orçamento que será na educação. Essas são minhas palavras, obrigado.
Ordem do dia. Solicito ao seu secretário que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Votação simbólica do requerimento número 858/2023 para a inclusão dos projetos de leis número 1320 e o 1327 de 2023, de autoria do Executivo, em votação em única discussão. Votação do requerimento número 03 de 2023, de autoria da vereadora Samira Piper. Votação em única discussão do projeto de lei número 1320 de 2023, que dispõe sobre a alteração da lei municipal número 1209 de 2023, de 14 de julho de 2023 e da outras providências. Votação em única discussão do projeto de lei número 1327 de 2023, que autoriza o Executivo Municipal a abertura de crédito especial por superávit financeiro ao orçamento vigente e da outras providências. Votação simbólica do requerimento número 858/2023 para votação em única discussão em regime de urgência especial, projeto de lei número 1327/2023. Então, o requerimento já contém as 5 assinaturas, como diz o regimento interno, mesmo assim coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores que foram favoráveis, que permaneçam como estão. Os que foram contra, que eles se manifestar. Fica aprovado o referido requerimento. Solicito ao seu secretário que faça a chamada nominal do projeto de lei 1320/2023. Projeto de lei número 1320 de 2023. Alteração da Lei Municipal número 1209 de 2023, de 14 de julho de 2023 e da outras providências. Vereador Agnello Rodrigues. Sim. Vereador Antônio Pereira. Sim. Vereador Edilson José. Sim. Vereador João Everton. Sim. Vereador José Xavier, sim. Vereadora Karina Vilela. Sim. Vereador Naildon Pereira. Não. Vereadora Samira Piper. Sim. Fica aprovado o referido projeto por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal do projeto de lei 1327/2023. Projeto de lei número 1327 de 2023. Autoriza o Executivo Municipal a abertura de crédito especial por superávit financeiro ao orçamento vigente e da outras providências. Vereador Agnello Rodrigues. Sim. Vereador Antônio Pereira. Sim. Vereador Edilson José. Sim. Vereador João Everton. Sim. Vereador José Xavier, sim. Vereadora Karina Vilela. Sim. Vereador Naildon Pereira. Sim. Vereadora Samira Piper. Sim. Fica aprovado o referido projeto por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal do requerimento número 03/2023, de autoria da vereadora Samira Piper. Requerimento número 03 de 2023. Requer abono de falta da 1000ª80ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 8ª legislatura em 17/7/2023. Autoria da vereadora Samira Piper dos Santos Bento. Vereador Agnello Rodrigues. Sim. Vereador Antônio Pereira. Sim. Vereador Edilson José. Sim. Vereador João Everton. Sim. Vereador José Xavier, sim.
Vereadora Karina Vilela. Sim. Vereador Naildon Pereira. Sim. Vereadora Samira Piper. Sim. Fica aprovado o requerimento por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. A palavra fica vaga à vereadora Karina, por 5 minutos, sem a parte. Só para complementar aqui, presidente, sobre a educação. Semana passada, a gente vem discutindo vários assuntos sobre a educação. Eu acredito com ditadorismo, arrogância, não se vai levar a lugar nenhum. E, de novo, vai se cometer erros que vai trazer para essa casa um turbilhão de problemas de novo. O prefeito, ele tem que entender que ele não foi colocado ali sozinho. Ele tem uma Câmara com 9 vereadores que precisa sentar e discutir a educação. A educação não é um problema de agora. E desculpa-me dizer, alguns vereadores aqui, em falar que, meu Deus, agora estourou a bomba. Não, gente, educação desde quando nós entramos. Estamos falando de educação. Todos aqui eram cientes que tinha um monte de professor, tá? E a gente não pode ser injusto, porque a injustiça a Bíblia abomina, que a gente tinha problemas com professores encostados e que estava dando prejuízo ao município. Isso já vinha discutindo. A gente também tem que entender que eram, desde quando o professor Marcos falava, que o problema da educação era crônico e era para ter começado lá atrás a resolver o problema. E agora eu chamo a atenção para essa casa, porque a gente errou bastante de não ter chamado o executivo para colocar ele no lugar dele, porque quem fiscaliza o executivo somos nós. E desculpa me dizer, se está com problema na educação, essa casa foi omissa. Fomos omissos. E não adianta agora terceirizar um problema crônico de desde 2020 e querer crucificar uma pessoa, não. Errou? Beleza. Mas o problema é desde 2020. E a gente tem que sentar e discutir isso. Mas o problema também, população, é que existe 2 ou 3 no executivo que ele acha que vai resolver o problema da educação sozinho. Ele acha que não precisa prestar conta para essa casa. Infelizmente, e eu já falei para algumas pessoas aqui, muitos vereadores, conversando, politicamente falando, o problema do município gira em torno do coordenador Tiago. Porque ele se acha dono do município. E isso a gente vem falando nos bastidores, não é de hoje, não é de ontem, é de anos. É de anos. Porque ditadorismo não se leva a lugar nenhum. Quando se tem problema, a gente se resolve. E eu vou trazer nos próximos dias aqui para essa casa, e eu quero ver se essa casa vai ser omissa de alguns problemas crônicos. E eu quero ver a grandeza da casa de se resolver e chamar o prefeito na responsabilidade. Porque, infelizmente, o prefeito está omisso. E quem está pagando o preço é nós, brigando nos bastidores. Mas é como se tivesse 9 formiguinhas dentro de um potinho, que uma pessoa lá no executivo balança toda vez para a gente brigar entre nós. E o problema é lá.
que joga piadinha, joga vereador contra vereador aqui. E politicamente aqui, hoje, não há estabilidade para se resolver problema nenhum na educação. Hoje a gente sai grandão dessa omissão, que é culpa nossa, ou quem vai pagar o preço também somos nós. Funcionário público fala muito em cortar na carne. Beleza, vamos cortar na carne. Cara, tem tanta coisa para se cortar, tantos gastos supérfluos. Mas não se sentou, gente, não sentou, não conversou, não trouxe dados. Se a gente querer dados, presidente, a gente precisa ir atrás de informações dos bastidores. Requerimentos não são respondidos, população. A maioria. Vereadora, seu tempo esgotou. São essas minhas palavras. A palavra fica aberta ao vereador João Everton. Boa noite a todos, a quem nos assiste do plenário, Ailtinho, ex-vereador Ismael, ex-vereador José e ex-secretário de Agricultura, e quem nos assiste em casa. Quero aqui parabenizar a palavra de todos e dizer minha opinião meia resumida da educação. Eu acredito que os vereadores e até o prefeito dessa gestão que está sendo hoje não pode carregar esse fardo pesado que veio há muito tempo. Eu estava conversando com o ex-secretário de Educação, Lázaro Divino, essa semana, e ele dizia que em 2017, quando ele ficou também algum tempo ali de novo na Secretaria de Educação, pelo quantitativo de alunos que não aguentaria a educação por muito tempo. E chegaria o tempo das escolas polos fecharem suas portas. E hoje ele veio falar sobre isso, uma coisa que ele cantava pedra lá atrás. E a gente entrou para ser vereadores, que não podemos e não tivemos tanto tempo assim para parar e pensar na educação, porque entramos num turbilhão que foi no Brasil e no mundo com a pandemia do Covid-19. Porque a gente não pode se esquecer que o secretário Marcos, finado Marcos, trouxe números junto com a Gil e disse, naquela época de 2021, nem com tantos gastos, porque não tinha ônibus, não tinha merenda, que não rodou aquele ano de 2021, que a folha da educação precisaria de R$200 mil de outro lugar para fechar aquele ano de 2021, aonde não tinha educação funcionando em Cacaulândia nem em lugar nenhum. E aí nos explicou, nos contou, foi um baque, foi um susto. Mal entremos na Câmara de Vereadores e caí num colo uma bomba dessa. Passou-se 2021, vamos dizer que não deu de se preocupar porque não teve aula, não teve aluno, não teve merenda escolar. E no começo de 2022, recordamos que os ônibus não estavam preparados, deu aquele problema nos ônibus escolares e com a secretária, e tirou a secretária naquela ocasião, já sabendo que não ia dar conta. O Douglas foi secretário de Educação, tem as suas falhas, isso a gente não pode tirar e isentar aqui nessa Câmara de Vereadores, mas o problema da educação não é pequeno, é gigante. Não é fácil de resolver, não é simples de resolver, não adianta a gente apontar dedos, porque não é com um passe de mágica que vai se resolver o problema da educação. Eu acredito também que devemos sentar, conversar e nos entender sobre a questão da educação, todos no entendimento, que não vai ser fácil, porque opiniões são diferentes, a gente são formadores de opinião, estamos aqui nessa casa para isso, então precisamos sentar, sim, mas não apagar o tão difícil que é hoje a educação. Às vezes a gente é cobrado por
funcionários, alguns funcionários perguntam. Esses dias, para mim, passei horas conversando com uma funcionária da educação. A gente não pode terceirizar o serviço da educação para outras secretarias que estão fazendo o seu trabalho de casa. Que tem o dinheiro, que está segurando, que está pagando, para poder fechar o ano bem. Ela não pode ser pago a cubo pela educação. A educação precisa se resolver na Secretaria de Educação e sim, com os vereadores e prefeitos tomando devidos, vamos dizer, cuidados. O Tiago é o interino, caiu no colo dele, porque quando o Douglas saiu ninguém esperava que ele ia sair, que a ideia era do final do ano, e não podia deixar vago essa cadeira porque não tinha um plano B, até então, que sairia no final do ano. Então agora é nós sentarmos, se tiver alguém que teve interesse de assumir esse pepino, essa bomba de hoje, nós sentarmos e ver alguém que tem capacidade para isso, né? E pegar aquilo lá, que não é fácil, gente, não é fácil. Secretaria de Educação hoje não é fácil. Eu tenho um filho mais novo, que foi diagnosticado com autismo, já fechado o diagnóstico dele de autismo, e no pré-escolar falta cuidadora. Está faltando 3 cuidadoras para crianças, porque hoje vai um micro-ônibus com 17, 15 alunos com crianças para ariquemes com diagnóstico ou pré-diagnóstico de autismo. E precisa de cuidador e não tem. Então não é tão simples a educação, é coisas que vai entrando conforme vai acontecendo. Então eu quero dizer para vocês que sim, temos que sentar, temos que conversar, mas a educação hoje é uma situação calamitosa no município de Cacaulândia sobre questão de orçamento para fechar o ano. Essa é a minha palavra, fiquem todos com Deus. Não havendo mais oradores para a tribuna, eu só vou deixar um adendo aqui. E eu vou só falar assim, a gente precisa todos rediscutir o nosso município. Urgente. Agradeço a presença de todos e colocamos o Poder Legislativo à disposição de todos. Solicito ao senhor secretário que lave a presente ata e declare encerrada a presente sessão.